Olá amigos investidores, estamos de volta para mais um vídeo. No vídeo de hoje a gente vai falar do desempenho da minha carteira nos últimos 6 meses, ou seja, basicamente do mês de julho até o mês de dezembro de 2023. Como prometido no meu vídeo falando da minha carteira do mês de junho, só que naquele vídeo eu disse assim, se a gente não batesse a meta de pelo menos 150 views no vídeo que eu lancei sobre a carteira de junho, a gente não voltaria a fazer vídeo e faria o vídeo semestralmente. Tô cumprindo a promessa. Agora, caso tenha uma quantidade boa de pessoas receptivas a esse tipo de vídeo, a partir desse vídeo agora, eu posso até voltar. Mas agora o sarrafo tá mais alto, porque naquela época eu tinha menos inscritos. Naquela época eu tinha cerca de 1.500 inscritos, ou seja, 10% seria exatamente 150. Agora eu tenho 2.400 inscritos, ou seja, eu vou ser bonzinho. Se bater 200, a gente continua esse vídeo a fazer mensalmente. 200 é tipo o mínimo do mínimo, pessoal, porque um vídeo desse aqui, pelo trabalho que dá, fazer, montar tudo, ele merece pelo menos 300 views. E essa é uma quantidade baixa ainda. É uma quantidade baixa considerando que eu vejo muitos canais fazendo esse tipo de vídeo, canais pequenos, quando fazem um vídeo desse, a pessoa com a carteira pequena, que dá de provento 100 reais, 200 reais, a pessoa não tem nem 10 mil, não tem nem 20 mil às vezes, e a pessoa consegue uma quantidade de views bem grande, às vezes maior até do que a quantidade de inscritos. Ou seja, muita gente de fora vem ver o vídeo da pessoa, às vezes se inscreve no canal, e lembrando que esse tipo de vídeo é um vídeo, um conteúdo, para quem é mais fã do canal. Então, se você é fã mesmo, meu amigo, não esqueça, deixe o seu like, se inscreva no canal, ative o sininho para receber as notificações, não assista só esse tipo de conteúdo, assista vídeos de ações, assista de fundo imobiliário, assista de Fiagro também, porque a gente precisa bater a meta do YouTube o mais rápido possível, que a gente ainda não conseguiu juntar nem 100 dólares, para vocês terem uma ideia. Eu comecei a monetizar no início de junho, estamos com 7 meses de monetização e ainda não batemos nem 100 dólares. O justo seria eu estar recebendo, pelas minhas contas, na faixa de 300 dólares mês. 300 dólares mês. E ó, 7 meses e eu ainda tô com 75 dólares apenas. Então, chegue junto, assista o vídeo e se você não é inscrito, se inscreva no canal. Então vamos lá, mostrando aqui a minha carteira, como é que foi o desenvolvimento durante o ano de 2023. A gente vê aqui, durante o ano todo, eu recebi, você vê bem aqui, ó, 7.253 reais. Em termos de média, foram 604 reais recebidos por mês. Mas a gente vê que teve meses que foi bem fraco, né? Fevereiro, por exemplo, só 320, abril apenas 370, julho também apenas 370 e o pior mês do ano foi outubro. Como no ano passado também, ó, outubro tá até em vermelho no ano passado. Foi apenas 105 reais e agora 251, pior mês do ano, e o melhor foi maio. Esse maio aqui foi melhor do que qualquer mês do ano passado. Lembrando que eu comecei a investir nessa parte de ação e fundos imobiliários só a partir do ano passado. Comecei mais ou menos em março e abril, os primeiros proventos só começaram a cair na conta em junho. Então eu só tenho 7 meses de rendimento do ano passado e esse ano todo. Você vê também que junho foi a última vez que eu fiz vídeo desse tipo. Nessa época, eu recebi 738 reais de dividendos e bati 94.875 reais na carteira. E no mês anterior, tinha sido apenas 90.882, ou seja, teve um crescimento muito grande daqui para cá. Nesses últimos meses, você vê que daqui para cá, a gente vê que o crescimento foi praticamente de 10 mil reais. E tem um detalhe, nesse período aí, eu tirei uma parte do dinheiro que estava investido, que era renda fixa, e pertencia ao meu filho, que está misturado aqui com minha carteira, tirei e coloquei numa carteira para ele. Então ele também já tá, eu tô montando a carteira para ele, já tá com quase 10 mil reais a carteira dele, e isso aí diminuiu a quantidade do valor que estava investido, apesar de parte ser realmente dele. Então eu simplesmente retirei e coloquei numa carteira separada para ele. Então por isso também teve esse crescimento menor. Um dos motivos de eu estar fazendo vídeo pro canal é exatamente isso, para ver se eu consigo uma renda extra e com essa renda extra reaplicar, né? Como tem vários canais aí, você vai ver, se você prestar atenção na internet, tem muita gente que tá chegando a 500 mil, passando de 500 mil, porque tem canal no YouTube e tá recebendo um bom valor por mês, todo mês. Aí com isso eles estão conseguindo investir e aumentar bem a carteira desses canais, né? Então é por isso que você vê aí canal que no início do ano, por exemplo, tinha 100 mil, agora já tá batendo 200 mil. Isso é tudo a base do valor da renda extra gerado pelo YouTube. Tem canal que eu já vi a pessoa dizer que tá ganhando 15 mil, 16 mil só com o YouTube, só com membros do YouTube e com visualizações do canal. Então estão tirando um valor bem alto extra e com isso estão reaplicando e a carteira do pessoal tá crescendo muito, diferentemente da minha, que infelizmente tá meio que estagnada. Subiu cerca de apenas 10 mil nos últimos 6 meses, no caso.
mas também tem que ver que vários meses daqui foram ruins. A gente basicamente melhorou muito a partir de novembro, porque você vê que em outubro terminou com 95 mil, ou seja, daqui para cá é como se tivesse crescido 1.000. Tem essa questão que eu retirei uns 3 mil do meu filho, mas você vê que era para ter crescido muito mais o valor de junho até outubro. Nós não cresceu porque teve meses bem ruins, teve mês aqui que deu negativo, o dinheiro diminuiu. Você vê aqui, ó, daqui para cá diminuiu, mas aqui foi exatamente o mês que eu retirei, combinado com perda de rendimento também da carteira, que a bolsa não estava boa nesse momento, aí caiu mais ainda. E aí para ele se recuperar foi muito devagar, ó, você vê que praticamente ele não se recuperou, exatamente porque a bolsa estava andando meio que de lado, e aí não crescia. E nos últimos 2 meses, ó, passou de 95 para 104, cresceu praticamente 9 mil em apenas 2 meses, novembro e dezembro. Aqui eu posso mostrar para vocês como é que tá a evolução patrimonial. Aqui tinha nessa época cerca de 56 mil, mas tinha dinheiro em outro canto, eu não me lembro exatamente em que estava aplicado, que eu retirei e comecei a depositar aos poucos. Também por isso ajudou a crescer mais rápido o valor investido, e agora a gente já ultrapassou essa marca importante dos 100 mil reais. O que é importante é ter ultrapassado, mas eu também estou de plena consciência que teve esse rally no fim de ano agora, e por causa desse rally se valorizou muito, e eu não duvido nada, como aconteceu no ano passado, que ainda cresceu um pouco em janeiro, mas em fevereiro teve uma desvalorização grande. Então pode ser que aconteça a mesma coisa esse ano, ou seja, tá 105 mil, vá para 107, 108, mas aí no mês de fevereiro perca 3, 4, 5 mil reais. Eu tô tranquilo em relação a isso, porque eu não duvido nada que aconteça isso no mês ou de janeiro ou de fevereiro mesmo. Agora eu vou mostrar para vocês como terminou a minha carteira no mês de dezembro, com esses 104 mil reais. Em que é que eu tô investindo agora? Se você olhar o vídeo anterior, eu vou colocar aqui um cardzinho no topo. Se você olhar esse vídeo, você vai ver que eu mudei muita coisa na carteira, principalmente em termos de ativos, não em termos de percentuais. Teve uma mudança agora no percentual agora no final do ano, mas basicamente em vários ativos eu mudei e vários permaneceram. A maioria permaneceu na realidade, mas vários eu troquei. Alguns eu finalizei posição, zerei posição, e em outros eu comecei a investir e eu diminuí a quantidade total de ativos, que eram por volta de 50, agora tá por volta de 40 ou menos um pouquinho, não me lembro exatamente quantos, mas eu acho que tá menos de 40, deve estar uns 35 por aí. Então eu zerei a minha posição em alguns ativos, iniciei a minha posição em outros ativos, em alguns outros eu aumentei a posição. Então vou mostrar isso para vocês agora. Então tá aqui a minha carteira. A grande novidade que eu tô falando para vocês é essa aqui. Eu resolvi aumentar a minha posição em ações, que eu já queria faz tempo. Eu só ganhei mais confiança agora, vai passar a ser 45%, mas eu não tô com pressa, tem que aplicar esses 2 mil e poucos reais. Teria que basicamente, se eu considerar o que a planilha tá pedindo, é retirar dinheiro daqui e passar para cá e para cá, mas eu não quero fazer isso, não quero retirar o dinheiro da renda fixa, até porque parte está travado ainda, e eu não quero mexer nesse dinheiro para passar para cá, até porque, além de estar travado que eu digo assim, né, ainda não completou, por exemplo, 2 anos aplicado, aí eu vou pagar mais do que 15% de imposto, parte está travada em CDB, que a liquidez é praticamente zero, então eu não quero mexer nisso, até porque, como eu falei, a bolsa está em alta, e com a bolsa em alta tá muita coisa cara, então eu acho que não vale a pena tirar da renda fixa e passar para uma coisa que tá cara, que a qualquer instante pode cair e desvalorizar. Eu acho melhor ir tentando aportar aos pouquinhos, até tentar chegar nesses 45%, mas sem tirar aqui da renda fixa. A renda fixa eu quero mexer, mas quando bater essa meta do tempo e eu conseguir sacar sem perder rendimentos por causa do imposto de renda maior, combinando a isso a preços menores das ações. Basicamente essa é a minha intenção. Você vê que no começo do mês de dezembro, por exemplo, estava apenas cerca de 100 mil e aumentou praticamente 5 mil só no mês de dezembro, para vocês verem como a bolsa melhorou, subiu, foi muito, do começo de dezembro para o final de dezembro. Aqui você vê como a minha carteira reduziu de ações. Ações, eu não lembro exatamente quantas tinha, mas eu acho que era mais de 20. Agora você vai ver que eu tenho apenas 11 ações, eu acho que eram 20 mais ou menos que eu tinha. Eu diminuí muitas ações e aumentei as posições, olha aqui, ó. Banco do Brasil agora passou a ser 15%, saiu Santander, por exemplo. CPFE 10%, Taesa 10%, era 10%, mas eu aumentei a posição em CPFE, zerei a posição que eu tinha em Neoenergia, que tinha substituído EDP. Fui aumentando um pouquinho as minhas posições, porque o dinheiro foi subindo, eu fui aumentando as posições em termos de quantidade de ações, mas não em termos de percentual. Os percentuais foram sendo mantidos. Aumentei também a posição em BB Seguridade. Se eu não me engano, eu falei isso no vídeo, você vai ver lá. Eu aumentei, se eu não me engano, de 5 para 15.
Eu cheguei a aumentar para 10, depois eu aumentei para 15, exatamente porque eu fui reduzindo outras coisas. Por exemplo, eu tinha telecomunicações, eu tinha Vivo aqui, tirei Vivo, não estava satisfeito com a Vivo. Eu não tinha só Vale de minério. No mês de junho eu tinha Vale, tinha Goal 4 e tinha Usiminas, se eu não me engano. Zerei a posição em Usiminas, zerei a posição em Goal 4. Do Goal 4 eu cheguei a passar para GGBR 4 e depois eu passei tudo para Vale. Eu não tinha só Petrobras, eu tinha mais umas duas. Eu tinha acho que Petro Recôncavo na época ainda e eu acho que eu tinha Enalta. Zerei a posição nelas, deixei tudo em Petrobras agora. E Klabin também cresceu mais, mas mantém os 5%, né? Cresceu em termos de quantidade de ações. Tenho mais ações, mas o percentual continuou o mesmo. Se eu quiser distribuir esses 2.580 aqui, esses seriam os valores que eu teria que aplicar e esses valores eu teria que tirar. Mas eu não tenho intenção em diminuir essas posições não, essas quantidades aqui não. Eu só estou pensando em colocar mais, mas não em vender nada no momento. Pelo menos não no momento ainda. Passando para minhas BDRs, você sente também que eu diminuí. Essas ações de tecnologia estavam subindo muito. Praticamente não distribui dividendos, viu? Diga-se passagem, essas ações. Mas os valores delas cresceram muito. Se eu não me engano, Google, Microsoft, se eu não me engano, cresceu uns 40%. Apple uns 20%. Google uns 30%. E Intel uns 40%. Mais ou menos isso, desde quando eu comecei a investir nelas no começo do ano. Mas não deixa de ser altos crescimentos. Até considerando que esse ano teve uma perda muito grande do valor dessas ações por causa da queda no valor do dólar, que no começo do ano era cerca de R$ 5,20, R$ 5,30 e agora está na faixa de R$ 4,90. Então, mesmo perdendo o valor com a desvalorização do dólar, como elas subiram muito, acabou tendo uma supervalorização. E por isso que eu vendi as outras, porque as outras estavam dando prejuízo, várias dando prejuízo. Só que essas aqui subiram tanto que compensaram o prejuízo das outras. Aí eu resolvi aumentar as posições nelas e me livrar dessas outras que estavam dando prejuízo, que no caso foi Johnson & Johnson, P&G, Coca-Cola, AT&T. Lembrando, pessoal, que aqui a gente não faz recomendação nem de venda nem de compra de nenhuma dessas ações, nenhuma dessas BDRs, nenhum desses fundos imobiliários e Fiagros. E, inclusive, a minha nova aquisição, que é um FIINFRA. Não estou recomendando nada. Você vai ter que pegar isso aqui, estudar, e aí você decide se vale a pena ou não colocar na sua carteira. E quem tiver interessado em ter uma planilha dessa para organizar, fazer uma adaptação para sua própria carteira, aqui na descrição do vídeo tem um link para você baixar via Google Drive. E tem uma instrução para você baixar direto, porque tem um pessoal que não lê, né? E não tá ouvindo, parece o áudio que eu tô falando aqui, e fica pedindo para eu compartilhar. Tem uma explicação de como é que você faz para baixar diretamente a planilha para o seu computador, sem precisar pedir compartilhamento. É para você baixar para você usar e fazer uma adaptação para sua carteira. Então, eu tô bem satisfeito com essas empresas de tecnologia e mantive essas duas aqui que não são de tecnologia, né? Um banco, o JP Morgan e o McDonald's. Foram as minhas duas únicas que não eram da área de tecnologia que não deram prejuízo. Por isso que eu mantive essas 4 e essas duas. E agora, chegando na minha carteira agora de Fiagro, Fundo Imobiliário e FIINFRA, eu fiz uma grande mudança, né? Se a pessoa pegar a minha carteira lá do mês de junho, eu tinha 8 Fiagros. Eu cheguei a ter mais. Aí, na época, em junho, eu já estava só com 8. Diminuí só para 3. O mercado de Fiagros está complicado no momento. Esses 3 Fiagros aqui estão me dando prejuízo, entre aspas, mas os rendimentos que eu recebi desde o final do ano passado até agora já pagaram esse prejuízo e tem uma sobra na realidade, mas não deixa de estar no vermelho, porque eu comprei por volta de R$10 e agora eles estão 9,20, 9,30, então tem cerca de 70 centavos que eu tô perdendo por cota, e todos eles eu tenho mais de 100 cotas, todos tenho mais de 100, não me lembro quantos, mas 120, 130, uma quantidade de cotas que multiplicando por 70 centavos, você vê que eu tenho um certo prejuízo, mas esses são os fundos que estavam me deixando mais tranquilo, por isso que os outros sim que eu vendi, os outros não estavam me deixando muito tranquilo, esses estavam me deixando mais tranquilo, porque são fundos que têm um bom rendimento com um baixo risco, pelo que eu percebi do mercado até o momento. Você vê, acompanho de perto esses 3 Fiagros, tem vídeo aí no canal dos 3, quase todo mês eu tô fazendo vídeo, a maioria deles tem, nos últimos 5, 6 meses tem vídeo todo mês, analisando um relatório, e eles me deixam mais tranquilo. Tem alguns outros Fiagros que me deixam tranquilos também, mas eles não trazem um bom rendimento, por exemplo, KNCA, Rura e, por exemplo, Snag. Seriam 3 Fiagros que eu poderia aplicar, mas eles estão trazendo um rendimento tão baixo que para aplicar neles, eles ainda tendo um risco maior do que fundo imobiliário, eu preferiria aplicar em fundos imobiliários mais seguros, mais high grade, e
e que estão até com retorno maior do que esses fiagos que eu citei. Então, se é para ganhar um pouco mais e não ter tanta dor de cabeça, esses três, para mim, são as melhores opções. Lembrando que aqui a gente não faz recomendação nem venda nem compra, eu só tô dizendo que, na minha opinião, são esses três os melhores. Aí eu também saí muito da posição de papel, né, como eu falei, 8 fiagos, todos de papel, né, porque fiago basicamente todos são de papel, e passei para muito fundo de tijolo. Só que teve um momento que eu achei que tava exagerando em fundo de logística, né, tava com 5 fundos de logística. Eu me livrei de 2, aí você vê também que eu troquei alguns fiagos também por outros fundos imobiliários, até de papel mesmo, fundos mais com uma pegada mais high grade, como esses três aqui, por exemplo, esse aqui é mais middle risk. Peguei também um FII Infra para testar, que tá dando um bom retorno esse FII Infra. Tô com 9 fundos de tijolo aqui, o RZTR, né, de fazendas, 3 de logística, 3 de shopping, 2 de renda urbana. E agora, pessoal, eu queria que você me dissesse aqui nos comentários, você possui algum desses fundos imobiliários, fiagos, ações, BDRs? Diga aqui nos comentários para mim. Se você tem muitos iguais, diga só os que vocês acham mais interessantes. E na sequência, de bônus para você, eu vou mostrar para vocês como é que foi a rentabilidade da minha carteira. Mas lembrando mais uma vez, se você não é inscrito, meu amigo, não perca mais seu tempo. Se inscreva no canal, deixa aquele likezão, ative o sininho para receber as notificações dos vídeos o mais rápido possível e não perder seu tempo, assistir logo. E não esqueça, se você é fã do canal, continue assistindo esse tipo de vídeo, mas não assista só ele. Assista também de fundos imobiliários, às vezes até daqueles que você não gosta muito, para ajudar o canal. Lembrando que tem que passar um tempinho, porque se você passa pouco tempo, o YouTube entende que você achou o conteúdo ruim, aí não distribui, não divulga para mais gente. Isso acaba sendo um tiro no meu pé, digamos assim. Então assista os vídeos de fundo imobiliário, até dos que você não gosta. Assista de fiagro, assista de ação. Ação tá uma decepção ultimamente. Era o tipo de ativo que dava mais retorno em termos de views, e agora tá dando muito pouco view, tá impressionantemente baixo. É como se o YouTube não tivesse mais mostrando os meus vídeos de ações pra gente de fora do canal, tá mostrando só pros inscritos que tem o sininho ativado. E mesmo esses, poucos estão assistindo. Então isso tá atrapalhando muito, e com isso caiu muita quantidade de views de ações. Então se ligue e assista também esses vídeos aí para ajudar aqui o canal da gente. Mostrando aqui pelo site do MyProfit, aí você vê que minha carteira perdeu pro Ibov. E eu não fico com vergonha de mostrar isso não. Tem muito youtuber que mostra a carteira batendo o Ibov tranquilo, mas é porque esse pessoal normalmente eles não investem em ações do exterior, ou BDRs, como é o meu caso. Como eu invisto em BDR, normalmente quando a bolsa sobe, a BDR cai. Quando a bolsa cai, a BDR sobe. É mais ou menos inverso. Às vezes acontece dos dois caírem e os dois subirem, mas é mais raro isso. O que quer dizer isso? Como a minha carteira tem 20% em BDRs, a tendência é que minha carteira seja menos volátil do que o Ibov. O Ibov sobe mais, a minha carteira trava mais, por causa das BDRs. Enquanto isso, se o Ibov cai muito, a minha carteira cai menos. Então, tanto funciona para o bem como para o mal, digamos assim. E eu ainda continuo com esse investimento de cerca de 20% da carteira, cerca de 20 mil, né? Atualmente, pouco mais de 20 mil, atrelado à moeda americana, ao dólar. Mesmo sendo uma aplicação feita aqui no Brasil. Porque tem suas vantagens? Tem. E tem suas desvantagens. Mas em termos de praticidade, é muito melhor. Então é isso. A minha carteira está basicamente perdendo em 1% para o Ibov, mas exatamente por causa dessa questão. As minhas BDR puxam minha carteira para baixo, mas é só 1%. Em compensação, tô ganhando o S&P 500, que é um índice americano muito importante. Tô ganhando com folga do IFIX, cerca de 9% acima do IFIX, um pouco mais de 9% acima do IFIX, com folga mais ainda do CDI. E lembrando que esse CDI aqui ainda não tem nenhum desconto do imposto de renda. Se você investir numa coisa 100% CDI, você não ganha nem esse 12,66 nesse ano. Você teria ganho menos, porque teria que tirar no mínimo 15%, se já tivesse investido durante 2 anos. E com mais folga ainda, cerca de 20% acima do IPCA. Então, para mim, ganhando o CDI com tranquilidade, ganhando o IFIX com tranquilidade e ainda ganhando de sobra do S&P, não importa eu estar perdendo pro Ibov por causa de um ponto percentual. Pessoal, então a gente vai ficando por aqui. Espero que vocês tenham gostado. E lembrando que esse é o primeiro vídeo de 2024. Queria desejar a vocês um feliz 2024, de muito din-din, muitos dividendos caindo na carteira, muitos investimentos e um crescimento bem grande da sua carteira. Vou ficando por aqui. Espero que vocês tenham gostado. Quem gostou já sabe. Se não for inscrito, se inscreva agora. Deixa aquele likezão, ative o sininho. É isso aí. Valeu. Até a próxima e fui.